E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui do calendário do futebol europeu, porque esse vídeo aqui é a segunda parte do vídeo sobre a proposta de criação da Superliga Europeia. A primeira parte vai aparecer aqui no canto no final deste vídeo, porque surgiu um projeto ali capitaneado por Manchester United e Liverpool, dois clubes com donos americanos, não por coincidência, tá? Falo mais disso aqui nesse comentário, e que criaria um super torneio de clubes europeus, só da elite europeia, né, das 5 principais ligas, com 16 ou 18 clubes, turno e retorno, talvez um mata-mata no final. E isso daí ocuparia uma quantidade enorme de datas, né? 30, 34, 38 datas. Isso ocuparia muita data, né? Então, onde você vai achar para jogar? O ano não vai esticar, né? Então você vai ter que achar espaço no calendário. Um espaço, óbvio, que eu imagino que acabe atacado caso uma proposta de Super Champions League, Superliga Europeia, acabe vingando. E eu não acho que a Superliga Europeia, do jeito que foi proposta, vá vingar. Eu acho que ela é uma ferramenta de pressão para se modificar radicalmente a Champions League, tornando uma competição que valorize ainda mais a elite. Tá? Talvez uma proposta parecida com a da Super Champions, lá que foi divulgada ano passado. Tá? Que eu vou falar, vai aparecer aqui embaixo um vídeo que eu falei sobre ela. Falei um vídeo já mais antigo, tá? Fiz um vídeo da época. Então, mas de qualquer forma seria uma competição que ocuparia mais datas, porque para botar mais o Barcelona para jogar com o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique para jogar com o Manchester United, a Juventus para jogar com o Real Madrid, para botar esses times para ficarem se enfrentando toda hora. E teria potencial de ser o maior torneio, a maior liga esportiva do mundo, porque teria ali muitas datas, ocupando muitas datas, com o esporte mais popular do mundo, só a elite desse esporte, com muitos jogos, tudo, né? E onde você vai achar essas datas? Eu acho que o primeiro alvo disso seriam as datas FIFA. As datas FIFA talvez sejam atacadas, talvez haja uma briga ali entre a FIFA e os clubes para como lidar com as datas FIFA, e até acho que elas poderiam mudar por causa disso. O que eu nem acho tão ruim assim, porque eu até tenho uma outra ideia. Tá. Vou colocar aqui também no vídeo no final, fica um monte de quadradinho aqui no final, vou falar dessa outra ideia que eu tenho para acabar com as datas FIFA, mas preservar o futebol de seleções. A Liga das Nações, que me desculpe, que ela ficaria meio sem lugar, tá? Mas acho que as datas FIFA seriam atacadas. Porque o futebol de seleção também haveria uma forçada para que o futebol de seleção só seja realizado no momento que ele vai aproveitar ao máximo o seu potencial. Não ficar gastando esse potencial de futebol de seleção com amistosinho besta. Tá? Segunda coisa, você vai ter que depois ir para as competições domésticas. E aí seria uma mudança mais radical. Né? A proposta que já está na mesa e já foi falada seria acabar com, por exemplo, a Supercopa da Inglaterra, a Community Shield, e a Copa da Liga Inglesa. Agora, isso daí é uma ação muito localizada na Inglaterra. Nos outros países, ela não teria tanto impacto, porque alguns países não têm Copa da Liga, a Itália não tem, a Espanha não tem, e a França tem. A Supercopa, ela é um torneio que muitas vezes ocupa uma data, então ela não tem impacto muito grande. Na Inglaterra é uma data só, né? Na Itália já é uma data. Eventualmente a Espanha ocupa mais, usa 2 datas para a Supercopa, criar uma Supercopa diferente lá na Arábia Saudita, blá, blá, blá. Vai durar por uns anos, vai dar um dinheirinho, mas eu não sei se nessa discussão toda ela não acabaria morrendo, tá? Mas a Supercopa da Espanha segue esse modelo, mas ao máximo, são 2 datas também, então não é um impacto tão grande no calendário. O que impacta mais o calendário são as Copas Nacionais e principalmente as Ligas Nacionais, porque essas daí ocupam 38 datas, né? Ocupam quase todo o ano, basicamente, né? São 38 semanas, se você considerar que o ano tem 52 semanas, aí tira 4 de férias, mas sei lá quanto de pré-temporada, já deu quase tudo, né? Com as Ligas Nacionais. Daí como você resolve isso? Você tem que diminuir a quantidade de datas. Em Copas Nacionais, dá para diminuir datas fazendo no modelo inglês, né? Só que sem replay, né? Sem jogo de desempate. Modelo inglês, só jogo de ida, não faz mais ida e volta, e se empatar vai para pênaltis. Você reduz a quantidade de datas. Você não faz um novo jogo se empatar. Só aí você já ganha algumas datas. Não dá para ganhar muito mais também em Copa Nacional. Em Campeonato Nacional que dá. E como é que você vai reestruturar um calendário do Campeonato Nacional para diminuir datas? Um jeito, claro, é você simplesmente diminuir o campeonato.
né? Um campeonato, por exemplo, de 20 clubes pode passar para 16. Em vez de 38 datas, ele ocuparia 30 datas. Você ganhou 8 datas para usar para outras coisas. Só que isso teria uma rejeição muito grande, porque os clubes, sobretudo os clubes médios e pequenos, não gostariam. Alguns porque eles não teriam mais espaço na primeira divisão, e alguns porque eles teriam esse lugar na primeira divisão muito mais vulnerável, porque são clubes de meio de tabela que passariam a ser clubes que brigariam para não ser rebaixados, né? Eles não gostariam disso, e isso impacta muito a opinião pública, né? A opinião pública reclamaria muito disso, né? Isso traria muita chiadeira, seria uma coisa mais complicada para vingar. Além disso, a gente tem que lembrar como é que surgiu o campeonato de pontos corridos, né? Isso lá na Inglaterra, no século XIX, na Inglaterra, na época, só existia o futebol amador e só existiam as Copas, né? Era a FA Cup, era o único torneio que existia, né? A FA Cup e de resto, os clubes se reuniam para fazer amistosos ou torneios regionais ali entre eles, ali, fazer um troféuzinho ali e tudo. Quando começa a surgir o profissionalismo, a coisa começa a desenvolver, os clubes começam a perceber que eles precisavam jogar com constância. Eles, para poder pagar salário dos jogadores, eles precisavam estar jogando sempre, né? E eles precisavam ter certeza que eles jogariam sempre, porque vou jogar a FA Cup, você podia jogar um jogo, perder e pronto, seu ano acabou. Você ia viver só de ficar fazendo amistosinho no resto do ano. Não, então você precisava ter um campeonato que te garantisse o ano inteiro entrando em campo, porque no ano inteiro você teria a receita de bilheteria, que era a receita da época, para poder pagar os salários dos jogadores. Então eles criaram esse modelo da liga, que a gente vê hoje de pontos corridos, em turno e retorno, porque daí você jogava garantido 19 jogos em casa. Se fosse 20 clubes, por exemplo, você garantia que ia jogar 19 jogos em casa. Se fosse 16 clubes, você ia garantir que ia jogar 15 jogos em casa, teria a bilheteria desses 15 jogos, ficaria todos esses vários meses do torneio com o time jogando, então você teria certeza que os jogadores teriam certeza que teriam emprego nesse tempo todo, e daí você poderia pagar os salários. É assim que surgiu os pontos corridos, lá na Inglaterra, no século XIX. Tá. E se você vai diminuir muitos pontos corridos ali, os clubes vão falar, agora vai complicar. Eu ainda consigo pagar os salários, porque agora o futebol gera muito mais dinheiro, eu posso montar um elenco eventualmente um pouco mais enxuto, mas eu consigo pagar os jogadores, né? Então assim, não é como naquela época que os times simplesmente não conseguiriam pagar salário, mas os pequenos reclamariam. E qual que é uma outra possibilidade? Que daí tem até um viés econômico, mas também um viés político ali de disputa pela opinião pública. É você criar um torneio maior com mata-mata, numa inspiração americana, né? Porque os americanos, eles nem precisam jogar o ano inteiro. As ligas americanas, elas são tão rentáveis para os seus clubes que eles não precisam nem jogar o ano inteiro. Eles jogam só um período do ano, né? 4, 5, 6 meses, mais um ou um mês, 2 meses ali de playoffs, né? E o resto tem umas férias longas. Isso tem até um lado que o americano trabalha muito bem, que é deixar você ficar com saudade do seu time, porque daí, quando o seu time joga, você, tá sedento, né? Mas os americanos, como é que eles compensam isso? Como é que eles fizeram para você jogar menos e conseguir muito dinheiro? Porque no futebol a gente tem essa coisa de você tem que estar jogando o ano inteiro. Um mês de férias, mais um tempo ali de 2 semanas, 3 semanas, um mês de pré-temporada, e o resto vamos jogar. A gente tem que ficar jogando sempre para ganhar dinheiro. Os americanos não fazem isso. Como é que eles conseguem? Eu não acho que o futebol vai parar, que por causa dos americanos chegaram no futebol, agora o futebol europeu vai ficar 5 meses parado. Não acho isso, não vai acontecer. Mas eles tiveram uma sacada que é assim, a gente não vai entrar em campo sempre, mas quando entra vai ser especial, a gente vai conseguir arrancar cada centavo que a gente puder do fato do meu time estar em campo. Não é só na bilheteria, na venda de cachorro-quente, essas coisas, não. É fazer com que tudo fique muito valorizado, sobretudo até para a mídia, mais até para a mídia do que no dia de jogo, tá? Do que receita em dia de jogo. Então, tudo vira uma coisa grande. E os americanos podem pensar nisso como uma solução para as ligas domésticas da Europa, pensa na Inglaterra, por exemplo. Como fazer isso? Você pode aumentar a quantidade de times. Em vez de você fazer um campeonato com 20 clubes, você pode fazer um campeonato de 32 clubes, né? Ou de 28 clubes. Ele fala, nossa, mas não vai caber pontos corridos. Cabe se você dividir em grupos e fazer mata-mata.
E daí, se você souber trabalhar economicamente isso, você consegue convencer politicamente, porque em vez de você estar tirando vaga dos times pequenos, você está dando mais vaga para eles. Você tem um fator de convencimento forte, número 1. Número 2, você tem um fator de convencimento econômico, eles têm que trabalhar para a conta fechar. Mas você vai entregar para a TV uma quantidade de datas ainda grande. Você diminui a quantidade de datas de campeonato de pontos corridos, mas você vai ter novas datas de mata-mata, com clássicos decisivos. Ou seja, vai valer mais. Como fazendo isso? Bom, vamos pensar um campeonato, por exemplo, de 32 clubes. Você faz com 2 grupos de 16, jogando torneio dentro dos seus grupos. Aí você ocupou 30 datas. Então o time que vai morrer na praia ali, vai ficar na primeira fase, tem 30 datas ali para ele, garantido. Depois você vai pro mata-mata. A televisão perdeu 8 datas ali, né? Ela perdeu, em vez de comprar um campeonato de 38 rodadas, ela comprou um campeonato de 30 rodadas. Só que daí você tem um mata-mata que você pode, então você vai receber menos dinheiro da TV por isso. Só que você vende o direito de transmissão do mata-mata, que você vende à parte, e ele vai valer muito mais do que o resto, do que as 8 rodadas que você perdeu. Você conseguindo fazer um mata-mata de semifinal e final em ida e volta, ou quarta de final, semifinal, final, você conseguindo ocupar de 4 a 6 datas a mais ali com esse mata-mata, você ganha mais dinheiro com direitos de TV. E de repente com isso, você pode fazer um sistema de distribuição que você compense os times pequenos, os times que foram eliminados na primeira fase, né, dando esse dinheiro para eles. Eu tô falando com 16, você pode fazer com 28 times em 2 grupos de 14. Seriam 26 datas de fase de classificação e mais um mata-mata. O modelo, os clubes teriam que fazer a conta no que é politicamente bom, no que é economicamente bom. Mas poderiam chegar a essa conclusão, a um número ideal, e talvez cada país tenha o seu número ideal, tá? Porque daí vai de acordo com quanto de riqueza que o futebol do país é capaz de absorver, né? E você tem um mata-mata que você vende. Além disso, você poderia organizar o calendário de uma forma assim, tá, o campeonato tá rolando, e muitas vezes com o campeonato de pontos corridos, que eu gosto dos pontos corridos, tá? Eu não tô defendendo esse outro formato, só tô falando que eu não duvido que ele ocorra, até pelo que eu acompanho de esportes americanos, eu tô falando isso, tá? Mas no campeonato de pontos corridos, o torneio tá acontecendo e de repente, pum, vai lá, sai um campeão, né? Nem sempre tem uma corrida assim desesperada, né? Então não tem um momento de ápice do torneio, o torneio simplesmente acontece. Quando você cria um sistema desse, você tem um momento de ápice, que são as rodadas finais da fase de classificação, que tem aquela briga pelas últimas vagas, e depois você cria a briga pelo mata-mata, né? Então tem um momento em que todas as atenções do país podem se voltar para aquele jogo. Não vai ter um time que vai estar pensando no campeonato nacional, o outro está pensando na Champions League, porque já está fora mesmo, não tem mais chance de ganhar, está muito longe o líder, então vai pensar na Champions League. Não, todo mundo se volta para aquilo. Os pequenos podem ser convencidos porque se está dando mais vagas para eles. Uma parte do dinheiro que eles deixariam de ganhar, eles passariam a ganhar por uma divisão do dinheiro lá do mata-mata, e além disso, eles até teriam mais chance de conseguir alguma coisa. De repente, belisca uma 4ª posição no grupo, e daí conseguem ir no mata-mata, daí se de repente eles ganham a primeira fase do mata-mata, mesmo que caia na semifinal, ele conseguiu uma vaga na Champions League, alguma coisa assim. Então ele passa a ter um incentivo ali que passa a se tornar mais realista pensar num título. Então ele pode ser convencido do ponto de vista político nisso, né, tanto do ponto de vista da opinião pública quanto na política interna do futebol. Do ponto de vista econômico, essa conta tem que fechar. Do ponto de vista do calendário, você pode ganhar algumas datas e ainda fazer com que aquelas datas que são ocupadas pelos campeonatos nacionais sejam mais valiosas. Você consiga fazer com que elas valham mais e arrancar mais dinheiro delas, que é uma coisa que os americanos fazem bem nos seus esportes, né? E daí você consegue até, eventualmente, fazendo um plano mais longo, de organizar um calendário, fazendo que cada período do ano tenha um momento chave ali, que não fique, por exemplo, o mata-mata da Champions com a reta final do Campeonato Nacional, com a reta final da Copa Nacional, tudo ali bolado, porque fica tudo meio decidido e não tem nada que é o foco principal. Os americanos trabalham muito bem essa coisa do foco do momento, né? Então, janeiro, playoff da NFL. Fevereiro é um mês mais de baixa ali, né? Quer dizer, a primeira semana de fevereiro tem o Super Bowl, mas depois é uma semana de baixa aí de ressaca do Super Bowl. Março começa a reta final do basquete universitário. E abril segue o basquete universitário e começa a temporada do beisebol. Começo da temporada sempre aquela animação toda, né? Em abril. Daí chega em maio,
Maio, playoff da NBA e da NHL. Junho, ainda playoff da NBA e da NHL. Agosto, numa parada, começa a pré-temporada da NFL. Setembro, começa a NFL, começa o futebol americano universitário. Outubro, playoff do beisebol e começa a temporada do hóquei no gelo e começa a temporada do basquete. Daí novembro, um mês ali que mais também vai andando. Dezembro, reta final da temporada regular, né, da fase de classificação da NFL. Então cada momento do ano tem um esporte, uma liga, um campeonato que está no foco principal. Eles não disputam o foco entre si. Só no hóquei, no gelo e o basquete que andam muito em paralelo, mas o resto, as ligas têm um momento que em cada uma é especial. E, de repente, os americanos que se meterem lá no futebol, pensando numa Super Champions League, eles cheguem à conclusão de que vale a pena fazer isso no futebol. Então, tem um momento em que, por exemplo, os campeonatos nacionais são foco, você separa um momento para eles. Queriam o quê? O momento do mata-mata, né? Por exemplo, a fase de classificação da Champions League, de uma Super Champions League que tenha, ela pode terminar junto com a fase de classificação do Campeonato Nacional, mas depois ela dá um recesso da Champions para vir o mata-mata das ligas nacionais, para depois vir o mata-mata da Champions. Lembrando que a UEFA já falou essa semana que achou interessante a ideia que foi adotada neste ano da reta final da Champions League ter uma sede fixa com jogos eliminatórios só de ida. Né? Este ano fizeram isso em Portugal por causa da pandemia, mas a UEFA falou que gostou da ideia e vai começar a pensar na hipótese de fazer isso em futuras edições da Champions, não nessa que já começou, mas lá pra frente, né? De repente, em vez de só fazer a final em jogo único, fazer quarta de final, semifinal e final numa sede única. Por quê? Porque teve um momento em que não foi só uma semana que todo mundo ficou falando da final da Champions esperando aquele jogo acontecer. Foram 2 semanas e meia que o futebol parou só para acompanhar aquele super time se enfrentando. Então isso, como negócio, como patrocínio, gera muito mais dinheiro do que eventualmente ter os jogos de volta das quartas e ter o jogo de volta das semifinais. Eu não gosto, mas eu estou falando isso do ponto de vista econômico, pode fechar a conta, pode fazer sentido. E se fizer sentido econômico, eles vão pressionar para que isso ocorra. Né? Então, a solução para uma Champions League inchada, com mais jogos entre os times com mais datas, seria mudar o formato dos campeonatos nacionais. E um jeito viável de diminuir os campeonatos nacionais seria criar grupos e fazer um mata-mata, ao invés de simplesmente reduzir a quantidade de times, porque talvez isso fosse muito mais trabalhoso do ponto de vista político, de opinião pública, e talvez fosse prejudicial do ponto de vista econômico, porque talvez os clubes ganhariam muito na Super Champions, mas talvez eles ganhassem um pouco menos do que ganham hoje no seu campeonato nacional. Talvez eles pensem em uma solução que dá para ganhar mais com tudo. E talvez eles conversem lá com os americanos que estão envolvidos na conversa, vocês têm umas ideias aí? E os americanos, olha, aqui nos Estados Unidos a gente faz assim, hein? Será que dá pra gente encaixar na Europa? Eu não duvido, tá? Não para agora, para daqui uns anos. Bom, escreve aqui embaixo no comentário o que vocês acham disso, o que vocês achariam, ou como vocês fariam. A galera adora propor calendário. Se inscreve no canal, clica no sininho, dá joinha se gostou e dá se não gostou, tá bom? Tchau.